Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quinta-feira, dia 15 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e também na região. Para me fazer companhia, eu tenho aqui do meu lado a minha colega Daniele Marek e também hoje participando conosco aqui o Leandro Zanotto. Um bom dia, gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Tayane. Bom dia, Dani. Uma ótima quinta-feira para você que está acompanhando o Café Bom Dia nessa manhã. Você pode participar sempre deixando o seu recado, a sua mensagem. Entre os destaques de hoje, nós vamos falar que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 50 quilos de cocaína que chegavam aqui em Erechim ontem à noite. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro, e pessoal que está nos assistindo. A gente inicia então essa quinta-feira trazendo para vocês as informações. E agora falando sobre aqui a política nacional, o Supremo ele decide que cabe ao plenário analisar anulações das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E falando agora, gente, de economia, para você que está iniciando o seu dia e precisa receber o auxílio emergencial, a partir de hoje a Caixa paga o auxílio emergencial para pessoas que nasceram em maio. Essa informação aqui já está na Agência Brasil e também receberão hoje 236 mil novos beneficiários. Os trabalhadores informais nascidos em maio, então, nesta data, começam a receber, a partir de hoje, a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de 150, 375 a 375, dependendo da família. Muito bem. O Patrick bateu na câmera ali e voou. Pronto, agora sim. Dani. A Casa Branca ela pediu o comprometimento claro do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal. Essa nota saiu ontem, então, através do portal do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos. E a Secretaria de Imprensa, então, ela trouxe essa nota pedindo esclarecimentos para o Brasil em relação a esse desmatamento ilegal. Eles trazem que nós queremos sim ver um comprometimento claro do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal, disse, então, o presidente em uma coletiva de imprensa. O porta-voz do governo ainda trouxe que existem metas que devem ser tangíveis para acabar com esse desmatamento que acaba também trazendo consequências não somente aqui para o Brasil, mas também como um todo o mundo, 8h36 da manhã, informações da Segurança Pública. Olha, no início da noite desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 50 quilos de cocaína em razão a cocaína em uma ação realizada na BR-480 aqui em Erechim. De acordo com o órgão, os policiais abordaram um automóvel modelo HB20 que estava chegando aí à capital da Amizade. O motorista, um homem de 21 anos, morador de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, disse aos policiais que era comerciante e negociava produtos através de uma loja na internet. Já constatando com informações do Serviço de Inteligência, os patrulheiros então realizaram uma revista minuciosa do veículo e descobriram no painel do carro onde se encontrava a droga. Ainda conforme a PRF, a cocaína tem alto grau de pureza e o prejuízo causado à organização criminosa em que ela era destinada ultrapassa os 7 milhões de reais. O condutor foi preso e conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento. Logo após, o carro e a droga também foram apreendidos. Ele foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim. Olha só, Leandro, e falando também de segurança pública, ontem um homem foi preso com cocaína, crack e também maconha aqui em Erechim. As informações são da Brigada Militar e eles informaram aqui que durante um patrulhamento de rotina, no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim, na rua Francisco de Lima, eles avistaram 2 indivíduos em frente a um conhecido ponto de tráfico e realizaram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram 15 buchas de cocaína, 15 pedras de crack, 2 porções de maconha e R$250 em dinheiro. Os homens de 19 e 35 anos de idade foram presos e encaminhados à delegacia de polícia e aonde foi lavrado o auto de prisão em flagrante do indivíduo mais velho que estava com a maior parte do entorpecente. Após ouvido, ele foi encaminhado para o presídio estadual de Erechim. Olha só, 8h38, E nós lembramos que você pode participar aqui do Café Bom Dia, contar o que você está fazendo nesse dia de hoje, comentando as notícias, trazendo também mais informações. E se você quiser também tirar uma foto, Dani, do seu cafezinho, mostrar que você está tomando café, participar aqui conosco, vai ser muito bem-vindo aqui.
Falando sobre essa questão das drogas aqui em Erechim, né, pessoal, a gente vê que agora, desde o começo do ano, a gente teve um aumento muito significativo em questão de apreensões de drogas na nossa cidade, né, assuntos voltados a esse, a gente vê durante as semanas, tá? Acho que não tem uma semana que a gente não traga uma pauta aqui pela redação falando sobre a manifestações das drogas aqui na nossa cidade. O que chega a ser bem preocupante pelo nosso tamanho aqui habitacional, né? A gente não é uma cidade tão grande assim, né, comparado aos grandes centros, como Porto Alegre, que é a nossa mais próxima, aqui, ou como Passo Fundo, só que os números cada vez mais altos, então, desses entorpecentes aqui pela nossa cidade. E como trouxe, o Leandro estava trazendo para nós, vindo de outros lugares, né, e lugares longes, não é aqui tão perto, assim. Então, a gente está vendo que as organizações aqui em Erechim, das facções, estão cada vez mais articuladas em relação à venda de drogas na nossa cidade, né? E não só as cidades como Erechim, as cidades menores, como por exemplo Aratiba, essa semana eu estive em Quatro Irmãos, outras cidades da nossa região, Maximiliano de Almeida, Machadinho, também sofrem com a chegada do tráfico de drogas aqui, porque ele ganha ramificações no interior, né? E, por exemplo, olha, nas últimas horas, em Getúlio Vargas, um rapaz foi preso com meio quilo de maconha. E não era uma maconha qualquer, uma maconha conhecida pela polícia como 4K, que é uma maconha sintética. Olha, essa prisão aconteceu no início da noite desta quarta-feira, no loteamento na rua Luiz Bergamo, em Getúlio Vargas, em um local já conhecido pela Brigada Militar como ponto de tráfico de drogas. Durante a revista, no local foi encontrado 2 tijolos dessa maconha, que são 40 unidades aí da maconha sintética conhecida como 4K. E de acordo com especialistas, ela causa inibição cerebral mais intensa e forte. No ponto de tráfico também foram encontrados aí um revólver calibre 32, 5 munições já deflagradas e uma espingarda calibre 36, além de 2 balanças de precisão. No total, 583 gramas de maconhas foram apreendidas. O rapaz foi preso, levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Getúlio Vargas. E a gente analisando, né, os pessoal que acaba sendo preso em relação a isso, são a galera nova, né, na juventude, de alguma forma, está fazendo com que essas ações se espalhem aqui por Erechim e região. O que a gente acaba tornando, né, tendo um cuidado, né, um olhar maior para essa juventude que acaba entrando aí no tráfico de drogas, e a gente vê que as facções aqui na cidade também, né, estão lutando entre eles para os próprios pontos. Então chega a ser preocupante também a forma que isso está acontecendo e sendo tão evidenciado aqui em Erechim e região, né? Verdade. 8h41 e agora nós vamos falar de uma ação que vai acontecer aqui em Erechim e será promovida pelas entidades de Erechim, que vão realizar uma ação em homenagem a Tiradentes, e essa ação visa arrecadar alimentos que serão doados para pessoas em vulnerabilidade social. Essas entidades, elas são principalmente da área de segurança que vão promover, e essa ação vai acontecer nos dias 19 e 20 de abril, na Praça Júlio de Castilhos, na Avenida Maurício Cardoso, nas proximidades do viaduto Rubem Berta. O horário será das 9 da manhã até às 5 da tarde, né? Muitas entidades aqui participando, principalmente da área de segurança. Não vou citar todas aqui, que são muitas, né? E a intenção, então, é arrecadar as pessoas que puderem ajudar 1 quilo de alimento não perecível, que depois aí serão destinados para as entidades e também para as pessoas que precisam. Então, né, fica aí o apelo, o convite, se você puder ajudar nesse momento de pandemia, né, que muitas pessoas estão vivendo e talvez aí estão sofrendo muitas dificuldades, principalmente nessa área da alimentação, né? É uma ação bem interessante que você pode participar e também contribuir com essas famílias. E lembrando que as maiores informações, elas já estão aqui no site do Jornal Bom Dia, né? Também na edição impressa. Então, se você quer adquirir esse material na edição impressa, ele já está nas bancas. E caso queira assinar, então, o nosso jornal, dá uma ligadinha aqui para o 3520-8500 ou também fazer sua assinatura direto pelo site do Jornal Bom Dia, que é o www.jornalbomdia.com.br. 8h mais 43 minutos. O pessoal vai participando. A Maria Adelaide Ferres, bom dia, Maria. Obrigado pela companhia. O Sadi Borges, acompanhando a gente em Maximiliano de Almeida. Um abraço a todos os amigos de Maximiliano.
A Cirlei Nervo, bom dia. A Dolores Javornik, bom dia. A Josiane Fiatzoski, bom dia. E a Maria Salete Piccolo Capelete, bom dia. O Luiz Antônio está participando com a gente, bom dia. Bom trabalho para vocês da TV Bom Dia, sempre trazendo as notícias para a região aqui de Erechim. Também a Maria Salete Piccoli, bom dia. Está acompanhando a gente lá no Paraná, hein? Olha só. E o Jacir Martarello, bom dia, feliz quinta-feira para você. A Rosa Helena Esquitamini, bom dia. Pessoal, vai participando, você vai mandando o seu recado, a sua mensagem. A gente vai agradecendo a sua audiência, sempre muito importante aqui na TV Bom Dia. Como eu falava no começo do programa, que hoje a gente traz a informação sobre a questão da política nacional e o Supremo, então, ele definiu na quarta-feira ontem, por 9-2, que cabe ao plenário da Corte decidir sobre a anulação das condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva pela Justiça do Paraná na Operação Lava Jato. Os ministros voltaram na sessão destinada ao julgamento de recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República e pela defesa de Lula, sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente. Dessa forma, então, passa agora a continuar esse processo em relação às condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente aguarda as próximas informações que vai acabar tendo em relação a isso. Por quê? Porque ano que vem é ano de eleição. Então, eles já estão se movimentando em relação a isso, até para que, possivelmente, né, é o que estão comentando, que talvez o próprio Partido dos Trabalhadores lance, então, a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, né? Então, por isso que eles estão tentando cada vez mais impulsionar para que as acusações e também para que esse processo caminhe mais rápido para 2022. Tudo bem, vamos Exatamente. acompanhar. 8h45 agora. E vamos falar, né, pessoal, a respeito da notícia que mais, assim, chamou a atenção ontem, que foi a respeito da paralisação do transporte coletivo. Ontem pela manhã, a empresa de transportes Gaurama, que é responsável pelo transporte coletivo aqui de Erechim, anunciou que estaria paralisando as atividades a partir de segunda-feira, dia 19. Eles alegaram que a empresa não possui mais recursos financeiros e também com o agravo da pandemia, essa situação acabou piorando e eles não conseguem mais manter as atividades do transporte coletivo. Eles informaram também que manteriam o mínimo possível, né, de roteiros para que as pessoas que mais precisassem utilizassem o transporte. Após isso, então, até vou pedir para vocês também comentarem essa situação, né? Foi procurado, né, o prefeito de Erechim, foi procurado também o responsável pela AGER e também o pessoal do sindicato, né, dos transportes aqui de Erechim. E o prefeito disse que ele precisa analisar a planilha, e daí a empresa de transportes Gaurama apresentou uma planilha com vários valores que precisavam serem reajustados, só que esses valores, de acordo com o prefeito, são muito altos, né? A dívida, o valor é cerca de 5 milhões que eles precisariam, né? E precisaria de mais tempo para analisar esses dados e não conseguiria, assim, resolver esse problema, imagina, né, do dia para a noite, né? Então, o prefeito de Erechim solicitou à empresa que não paralise, né, o transporte coletivo a partir do dia 19, e também o responsável pela AGER disse que a AGER não tem o que fazer muito nessa situação, porque a AGER é um órgão fiscalizador, né? Então, como a situação já está agravante, pelo que ele falou ontem na reportagem que o Natan Bretenbach fez, eles não têm muito o que fazer nesse sentido. O negócio é o seguinte, aqui, no meu ver, olha, com todo respeito, a AGER está tirando o ponto dela dessa reta, porque o problema surge lá quando até o Rodrigo Finais traz na coluna dele, em 2018, é feita a licitação. A licitação da Prefeitura de Erechim passa pela AGER, né? E era, na época, obrigatório que a AGER fizesse um balanço nas contas da empresa para saber se a empresa teria vida saudável para pelo menos os 30 anos da concessão. Claro que ninguém programa uma pandemia no meio do caminho, mas a questão é que não foi só o funcionalismo público, antes se fala que com a Prefeitura pagando o Vale Transporte
para os seus colaboradores e não mais comprando direto da Urbano, isso aí também agravou a situação. Mas, por exemplo, há outros setores que usam muito, né, o transporte urbano, empresas, colaboradores, a própria Aurora usa o transporte urbano, muita gente do comércio, né? A gente tem uma foto mostrando aqui na capa do Bom Dia de hoje, o terminal urbano sempre tem bastante passageiro. Ontem eu e o Igor Miller, nós conversávamos na redação se não seria a solução, por exemplo, porque do outro lado, a população também reclama do transporte oferecido pela Urbano. Não que, por exemplo, os ônibus sejam ruins, né, o atendimento seja ruim, mas a demora da passagem das linhas, né, porque as linhas são muito grandes, elas saem do terminal, fazem uma volta muito grande e com isso as pessoas ficam mais tempo na parada. Será que não seria melhor colocar veículos menores ao longo do dia, micro-ônibus, como é feito na capital, que circulem em pequenos trechos do que colocar um ônibus para 50 passageiros, que gasta muito mais, né? Então, também haveria essa questão de se pensar nessa situação. Mas o que nós não podemos ficar agora é sem o transporte público. Muita gente precisa do ônibus urbano e a situação aí agora está sendo complicada, está sendo verificada pela prefeitura. Ontem mesmo a empresa Urbano já emitiu uma nota falando que pode repensar essa situação aí, e vai repensar a situação de paralisar, né? Como você falou aí, no próximo dia 19, é destaque nesse momento da coluna Pente Fino no caderno de hoje, né, Dani? Falando sobre quem realmente, nós que a gente usa, né? Eu, a Thay, a gente usa o transporte coletivo urbano e a gente vê que realmente as linhas, existem bastantes linhas, né? A gente vê aqui para nós que usamos a linha do centro, né? Que é da Avenida 7, existe bastante ônibus que fazem esse trajeto, porém os outros bairros eles acabam tendo uma defasagem muito grande. Em relação ao meu, que é o Bela Vista, mas ainda assim é perto da Avenida 7, eu comentava com o pessoal do próprio ônibus que se cria uma intimidade entre quem usa sempre o mesmo ônibus, então se conhece, e eles comentavam exatamente sobre isso, que existe um horário da manhã e um horário na final da tarde. De meio-dia o pessoal tem que se deslocar, quem mora perto nos arredores ali da URI, que é perto da Avenida 7, até o ponto de ônibus mais próximo da avenida para poder pegar então um ônibus e subir para o centro. E como tu falava, né, Leandro, dessa ideia de trazer um micro-ônibus, Santa Maria usa muito desse utensílio, né, que são os micro-ônibus. Porto Alegre também tem os micro-ônibus e embora em alguns, por exemplo, Santa Maria, a passagem o valor dos micro-ônibus para o transporte coletivo normal, ela é um pouquinho mais cara. Por quê? Porque esses micro-ônibus, eles contêm ar-condicionado, eles têm os bancos mais confortáveis, mas a diferença entre um e outro não beira 10, 15 centavos entre um transporte e o outro. E ainda assim se torna mais vantajoso para quem precisa de mais espaços, né? Mais momentos de transporte que sejam saindo de um lugar para outro e que tenha mais facilidade de acesso. Então seria uma alternativa extremamente válida, mas aí no que a gente vai bater, Leandro, que provavelmente seja um dos motivos que eles colocam. A questão do investimento em cima desses micro-ônibus, né? Só que a empresa Urbano, no ano passado, por isso que eu sempre falo, que agora a questão é da AGER, né? A AGER retira o dela, né? E dessa questão, ela se retira e fala, não, olha, a gente só fiscaliza o transporte, a gente não se a empresa de ônibus quebrar, não é culpa nossa. Só que a questão é que nos últimos 4 anos, a AGER vem dando aumento de passagem para Urbano. Exato. Né? Quem usa Urbano sabe que a passagem em um ano ela aumentou. Então, nos últimos 4 anos, começou lá em 2016 até no ano passado, esse ano mesmo a gente fez matéria aqui da passagem de ônibus aumentando. 40 né? centavos. E a própria empresa Urbano, quando fez a licitação, comprou veículos novos, né? Dinheiro que daria na época para ser investido em outra coisa. Então, faltou um plano de ação, faltou uma questão do administrador do contrato da Prefeitura de Erechim dizer, é o seguinte, qual é a situação, Urbano? Vocês vão poder manter o serviço por 30 anos de concessão ou então fazer um edital com menor tempo? Porque agora o que acontece? A população vai pagar mais uma vez, porque ou a Prefeitura vai ter que desembolsar os 5 milhões para ajudar a empresa, ou então daqui a pouco a passagem vai ficar mais cara, o transporte vai continuar difícil, porque a gente não pode ficar sem o serviço. O serviço é essencial para a população. Muita gente usa o transporte. Ontem o Natan Bretenbach conversou com as pessoas lá no terminal central, as pessoas estavam preocupadíssimas, porque como é que a minha esposa vai fazer para chegar, trabalhar, como é que vai ser isso, como é que eu vou fazer agora, como é que tem que fazer o serviço se o transporte parar, né? Então,
É uma situação bem preocupante essa e que nós estamos aí aos 45 do segundo tempo, né? Vamos aguardar as próximas horas para ver. E lembrando também, Leandro, que na verdade esse problema não é de agora, né? Como nós comentávamos, a empresa de transportes Gauramas, ela já anunciava que estava tendo problemas muito antes da pandemia, muito antes de tudo isso acontecer. Então é um problema que ele veio se arrastando e agora, infelizmente, a gente chega no agravamento da situação em que a gente é avisado 3 dias antes que tu não vai mais ter ônibus, né? Por isso que eu digo que isso era uma situação que deveria ter sido lá no edital já colocada, entendeu? Pela empresa. A nossa situação vem diminuindo cada ano o transporte dos passageiros, a situação é complicada financeiramente, né? E isso já devia ter sido previsto no contrato, né? Aí agora, 3 dias antes, quem vai pagar? A população? Porque ou a prefeitura vai desembolsar esses 5 milhões para ajudar a empresa, vai ter que fazer um empréstimo, sei lá o quê, fora que eles não vão ter como pagar a outorga, que eles ficaram de pagar 25 milhões, se não me engano, de reais, todo 1 milhão por ano que eles iam pagar em investimento, né? Enquanto isso é parada de ônibus caindo, é falta de não sei o que, é rampa que não tem, que seria investimento, né? E aí agora eles também colocaram aquele cartão eletrônico nos ônibus lá, entendeu? Tem um monte de gente, alguns são a favor, uns são contra, mas a questão é tudo é investimento da empresa, né? A Urbano tá aí, ela tá fazendo a sua parte, tá? Mas devia-se lá no passado ter falado que a situação poderia chegar nesse momento, né? Complicado. Bom, agora 8 horas e 54 minutos e nós vamos falar sobre o tempo aqui em Erechim, como fica nesta quinta-feira. A previsão, de acordo com a SOMAR Meteorologia, será de sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A previsão aqui para Erechim é que nesta manhã o tempo fique firme, limpo, sem chuva e à tarde, mais no final da tarde, pode ocorrer alguma chuva fraca e isolada. A previsão para Erechim é considerado um volume mais baixo, cerca de 4 milímetros, e durante essa semana pode ser que chova mais, mas também o volume é considerado muito baixo. Então você que está se preparando para sair, né? Pode chover, leva uma sombrinha, digamos assim, que se chover não vai ser muita coisa. É um volume considerado bem baixo. Olha, no esporte, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, Eric Oliveira, e ao meio-dia, às 5 da tarde, vai falar sobre o Grêmio, eliminação da Copa Libertadores e o Internacional, que lidera o Campeonato Gaúcho e goleou o Aimoré ontem. O nosso Café Bom Dia está ficando por aqui, Tayane. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Dani. A você que nos acompanha também. O nosso muito obrigada. Lembrando que estaremos amanhã aqui, então, a partir das 8h30, né, Dani? Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Para você de casa também, uma ótima quinta-feira. E a gente se encontra amanhã aqui a partir das 8h30 da manhã. Até lá.